Nós chegamos a esse ponto com algumas mensagens que recebemos, com algumas informações que foram passadas por alguns sacerdotes. Iniciamos essa primeira parte, o que chamamos de Carta Magna de Umbanda. A Umbanda é uma religião que tem em seus fundamentos a base na crença em um único Deus. E sua estrutura se estende através do panteão de forças que cremos em nossa liturgia, os orixás. Eu acredito que essa primeira parte, ela é uma situação, creio que unânime por todos nós. Mas eu lembro que tudo aquilo que nós vamos estar falando, cada palavra desse documento, ele tem que ser discutido. E como eu falei, vocês receberam os folhetos com as datas para que a gente possa nos fóruns discutir sobre cada situação aqui colocada. Acreditamos nos espíritos, na Umbanda, com suas linhas e sublinhas, onde os denominamos de guias espirituais, dando por verdade que a religião teve as influências das filosofias indígena, africana, kardecista e católica. Cremos em Oxalá, Jesus Cristo, e seguimos seus ensinamentos. A religião possui sacramentos e ritos próprios de batismo, casamento e fúnebre. A Umbanda é uma religião de culto à natureza, através dos orixás. Sendo assim, é uma religião ecológica. Seus ritos são realizados através de orações, que podem ser cantadas, ritmadas, com a utilização de instrumentos musicais. Todos esses aspectos dentro da religião de Umbanda se sustentam como fonte de atuação através da prática caritativa, assistencialista e religiosa aos que a ela recorrem. Se nós observarmos os pontos já colocados, nós passamos a defender a religião de uma maneira muito positiva no que se diz respeito ao que ela é. A Umbanda atua na elevação e educação religiosa, praticando trabalhos que visam a evolução do ser humano. Entende-se que a religião de Umbanda, respeitando suas influências, é genuinamente brasileira, com duas características em sua origem. Voltando àquilo que eu falei, a religião ela educa, ela promove a elevação e a evolução do ser humano. Então é importante nós colocarmos essas questões, porque em debates interreligiosos nós vamos ter como colocar o que a religião faz e como que ela atua. Entende-se que a religião de Umbanda, respeitando suas influências, é genuinamente brasileira, com duas características em sua origem. Primeira, que ela é milenar em suas atribuições espirituais em relação a manifestações. Por que isso? Porque acreditamos que as manifestações, elas existem desde que o ser humano tomou ciência de si mesmo. Então as manifestações, elas são milenares. Segundo, que se iniciou através do médium Zélio Fernandinho de Moraes com a terminologia Umbanda. Em 15 de novembro de 1908, em Neves de Niterói, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ainda o médium Zélio teve a manifestação de Pai Antônio, que nos trouxe o sincretismo dos orixás. A Umbanda se pratica por meio da doação pessoal, onde os médiuns de forma voluntária atuam na ajuda mútua, visando a caridade. Possuem compromisso, onde a responsabilidade é o alicerce ético na prática religiosa no combate do baixo espiritismo. Volto a falar que são questões as quais eu acredito que são fundamentais, porque até hoje não temos um documento que todos nós possamos estar falando sobre essa base da religião de Umbanda. Então esse documento ele vai ser extremamente valioso para todos nós. Então, continuando, a religião ela tem quatro pontos fundamentais e importantes, que é a doação, caridade, compromisso e prosperidade. Doação. A Umbanda tem no voluntariado a forma de crescimento natural da religião, onde a participação se faz fundamental. Caridade. A ação caritativa é uma das formas da elevação do espírito. Fora da caridade não existe a compreensão da missão evolutiva do religioso de Umbanda. Compromisso. A Umbanda tem no médium compromissado com o bem, com a verdade, com a lealdade, com a caridade, com a entrega pessoal, com o respeito à essência do verdadeiro religioso como forma de evolução.
Prosperidade. A Umbanda defende que todo seguidor da religião deve ser próspero. A prosperidade se dá pelo esforço constante do conhecimento e trabalho individual, onde o amparo por sua fé conquista seus objetivos. É importante a gente colocar isso porque, inclusive, no documento, nós defendemos exatamente aquilo que os sacerdotes muitas vezes procuram aplicar dentro das suas casas. Então é importante e fundamental esse tipo de posicionamento. A Umbanda é doação, caridade, compromisso e prosperidade. Racismo. A Umbanda é uma religião brasileira e, assim como o seu povo, é miscigenado, existindo a representação de várias raças. A Umbanda é um exemplo interracial e responde por ela mesma, pois tem em sua base o negro, o indígena e o europeu. Mostra-se como exemplo de cultura e educação, proibindo qualquer forma preconceituosa. Então nós respondemos esse tema ele está na lista de debates, onde nós temos a intenção de melhorar esta resposta, mas para melhorarmos essa resposta, nós temos que ter a participação de todos os religiosos para que a gente possa melhorar esse tema extremamente relevante para nós. Homossexualidade. Da Umbanda, todo ser humano é visto como irmão espiritual, sendo aceito qualquer orientação sexual. Assim, a religião entende e acolhe espíritos e não o gênero. Discriminação e preconceito não são ensinados pelos nossos guias, entendendo que a Umbanda acolhe a todos. Encarnamos com propósito e escolhas, sendo fundamental respeitarmos o livre-arbítrio da escolha pessoal de cada indivíduo. Hoje a gente sabe que a homofobia ela é crescente em nosso país. E a resposta da religião de Umbanda ela tem que ser dada também sobre essas questões. Então, no dia, vai ser inclusive o primeiro dia do fórum, a gente tem exatamente esse tema, que é um tema que é importante a participação dos líderes, para que a gente possa estar elaborando esses trabalhos. Além disso, estão sendo chamados para estar junto conosco psicólogos, para que a gente possa também entender o lado científico, psicológico de tudo aquilo que a gente está aplicando aqui. Drogas. Todos que recorrem aos vários templos de Umbanda encontrarão o lado assistencialista. O dependente químico deve ser tratado sem aspectos preconceituosos, tendo total assistência por parte da religião de Umbanda. A Umbanda respeita a vontade do indivíduo em buscar e aceitar o tratamento espiritual. Deve ser observado e respeitado nos tratamentos o lado psicológico, o comprometimento químico e a atenção espiritual para o dependente e sua família. Eutanásia e suicídio. A Umbanda, por valorizar a vida nos aspectos terreno e espiritual, entende que a passagem deve ser natural, respeitando a lei do karma e aprendizados importantes ao espírito. Só o Criador, através da sua onisciência, onipresença e onipotência, sabe o momento do desenlace carnal daquele indivíduo. Práticas que atentam contra a vida, seja de qualquer forma for, não são aceitas pela religião de Umbanda. Aborto. Esse eu acredito que é um tema extremamente polêmico. Entende-se que a partir da concepção já existe vida, um espírito que anseia por sua evolução. A observação dos resgates espirituais através dos acontecimentos devem ser levadas em consideração, porque a pessoa pode engravidar através da violência sexual. A Umbanda é contra a prática do aborto, porém, quando existe o risco de morte da mãe, o arbítrio deve ser dela. O aconselhamento direto com os guias de Umbanda é fundamental para que as ações sejam feitas sempre baseadas na espiritualidade. Então é um tema relevante, importante, onde eu tenho certeza que os nossos embaixadores vão estar colaborando para que esse trabalho aconteça, juntamente com todos os nossos irmãos médiuns de Umbanda também. Violência doméstica. A Umbanda não aceita qualquer forma de violência doméstica, atendendo aos parâmetros da legislação vigente, com destaque para estatutos do idoso e da criança e do adolescente,
leis de proteção à mulher e a Carta das Nações Unidas, da ONU, onde os direitos da pessoa humana devem ser preservados, combatendo qualquer tipo de violência doméstica. Isso daqui é um tema importante porque a Umbanda ela tem que se posicionar e tem que ter um documento oficial falando exatamente sobre esse tema extremamente relevante. O papel da mulher na sociedade. A Umbanda defende o direito de igualdade, onde a mulher deve ocupar qualquer posição com o mesmo tratamento. As mulheres na Umbanda estão em todos os níveis hierárquicos da religião, mostrando a toda a sociedade o exemplo a ser seguido. Entendemos que a religião de Umbanda é um exemplo a todos os segmentos religiosos, pois valorizamos as mulheres em seu exercício sacerdotal. É uma resposta importante da religião para todas as outras religiões, então nós temos que oficializar esse posicionamento importante. Pedofilia e maus tratos. A Umbanda não aceita qualquer forma de ato que atente contra a criança ou adolescente, em especial os casos de pedofilia e maus tratos, e defende que as leis já estabelecidas devem ser aplicadas. Pessoas que possuem desvio de conduta podem estar sendo obsidiadas ou mesmo necessitam de acompanhamento psicológico, unido de orientação espiritual. Lembrando que essa questão é um tema que também precisa ser lapidado, precisa ser pensado e precisa ser discutido entre todos nós para que a gente possa elaborar um documento e possa defender as nossas crianças, mas também a gente não pode esquecer que toda pessoa que tem um desvio, às vezes ele sente que ele tem. Às vezes ele está obsidiado, às vezes precisa de um tratamento espiritual. Então nós temos que mostrar a cura. Não é apenas atirar a pedra, né? Posicionamento e ética em relação à Umbanda e outras religiões. A Umbanda traz em si a base religiosa que deve ser respeitada. Amar, respeitar, não julgar, não caluniar, atuar sempre com verdade na base do bem, da educação e da elevação. O posicionamento ético em qualquer religião deve se basear em tais atributos, manifestado pelo verdadeiro religioso de Umbanda. Sobre a questão interreligiosa, a Umbanda respeita todas as religiões e busca o Estado laico, não discriminando nenhum tipo de manifestação religiosa que vise o respeito e a evolução do ser humano. Aqui nós estamos trazendo algo que eu acredito que é fundamental. Eu acredito que o verdadeiro religioso jamais ele vai abrir calúnia contra um irmão. O verdadeiro religioso ele vai saber amar o seu próximo, ele vai saber respeitar a diversidade, ele vai saber respeitar a outra religião. E é uma resposta nossa para outras religiões e é algo que a gente consegue também eliminar muitas coisas que existem dentro da nossa religião. Sobre os médios e assistidos. Os médios e assistidos em geral são vistos como religiosos e devem agir como tal, acreditando em Deus, os orixás e guias espirituais. Possuir os atributos da fé, amar seus semelhantes, não julgar, jamais caluniar. Ser um pacificador, estar a serviço do bem e jamais utilizar seu conhecimento de forma torpe. Esses atributos são posicionamentos éticos para todos que comungam da fé de Umbanda. Eu digo médios e assistidos, porque eu digo que às vezes as pessoas vão na assistência da nossa religião e não se comportam como religiosos de Umbanda. A pessoa ela chega dentro de um trabalho que é mágica. A pessoa ela entra, passa os problemas para a entidade e a semana que vem está ali para cobrar aquilo que não aconteceu. E eu digo o seguinte: para a pessoa que busca o auxílio da espiritualidade de Umbanda, ele tem que ter um conceito do bem. Muitas vezes ele busca algo para se beneficiar espiritualmente, mas ele não se coloca como religioso de Umbanda. Então ele tem que se englobar essa questão de ser um religioso de Umbanda e se posicionar desejando bem ao seu próximo, perdoando o seu irmão, respeitando a espiritualidade, porque isso é que faz com que ele tenha condições de receber todo o axé da espiritualidade. Candidatos à política na Umbanda. A Umbanda exige que todo candidato que se apresente dentro da religião concorde, se comprometa e assine documento público com o compromisso de seguir a Carta Magna de Umbanda, que deverá ser exposta em seu próprio site, blog e em suas redes sociais.
entendendo que esse documento protege a religião de oportunistas, pessoas mal intencionadas. Para tanto, a religião deve estar apontando qualquer tipo de possível desvio de comportamento do possível representante da religião. Isso é algo que já foi dito, inclusive, pelo Dr. Laércio Ben, mas é importante que as pessoas que estão engajadas em estar representando a religião, que eles se comprometam com ela de alguma maneira. Ensino religioso. A Umbanda defende o ensino religioso nas escolas de forma ecumênica, porém enfatiza a inclusão da Carta Magna de Umbanda como fonte didática e a música umbandista como forma de inclusão social. Assim como as demais religiões, a Umbanda passa a ter um documento que esclarece de forma objetiva a sua base. É importante porque todas as religiões possuem esse documento inserido em órgãos de ensino. Não que vai se ensinar no Umbanda, tá, gente? Mas tem que ter um documento que posicione o que é a religião de Umbanda. Isso é fundamental para todos nós. A Umbanda não aceita e não compactua com trabalhos de ordem trevosa. Não faz amarração ou atua de maneira que corrompa a base da família. Isso é importante, porque muita gente, quando você fala assim, que você é um umbandista, a pessoa pensa que você faz amarração, pensa que você faz trabalho para trazer alguém, para separar alguém. Isso não é Umbanda. Não cobra trabalhos caritativos de atendimento e aconselhamento, porém temos que ter ressalva em relação aos elementos ritualísticos utilizados. A Umbanda está em vários países do mundo, levando a paz e a elevação de uma religião que defende os direitos pela igualdade, respeitando a pluralidade de cada nação. As bases da Carta Magna de Umbanda são os princípios seguidos por religiosos de Umbanda pelo mundo, e são uma intenção nossa, na verdade. A Umbanda, como religião ecológica, tem em seus seguidores os defensores da natureza. Aí vem um negócio bem polêmico para baixo aqui, que é importante a gente elaborar uma resposta bacana, por isso que é importante os fóruns. Entendemos que o Orixá é a força da natureza em nosso planeta e manifestação do Criador em nós, sendo o nosso maior altar a própria natureza. Observamos que não cabe a nenhum umbandista flutuar despachos em zonas públicas urbanas, visto que os pontos de irradiação estão juntos à natureza. Sabemos da necessidade de fazer oferenda ao povo de rua, nossos Exus e Pombagiras, porém é importante que haja o levantamento do despacho antes do raio do dia, respeitando as pessoas que professam outras crenças e ordem pública. Isso daqui, gente, é uma coisa que foi mandada pela internet por várias pessoas. Isso não é uma coisa final, mas nós precisamos discutir sobre isso. Não é verdade? Porque os despachos em lugar público, nós temos que repensar algumas coisas e discutir. Isso é fundamental. Do ponto de vista administrativo jurídico, a Carta Magna de Umbanda defende a necessidade de organização jurídica e administrativa, no que diz respeito à organização dos templos e federações. Isso é uma coisa mais ligada ao lado jurídico do trabalho.